No vídeo de hoje, vamos conferir os 20 maiores estádios do Brasil. A capacidade varia entre 30 mil a 78 mil torcedores. Então vamos lá. Na 20ª colocação, temos a Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia foi construída para a Copa do Mundo de 2014 e foi inspirada na floresta amazônica. A arena foi construída no mesmo local que era ocupado pelo estádio Vivaldo Lima. Sua capacidade é de 44 mil torcedores. Ela pertence ao governo do estado e é um daqueles estádios que se encaixam nos famosos elefantes brancos. 19ª colocação, Arena Pantanal. A Arena Pantanal também foi construída para a Copa do Mundo de 2014, substituindo o estádio Governador José Fragelli, que era conhecido como Estádio Verdão, que foi demolido para dar lugar à nova arena. O estádio é multiuso e tem capacidade para 44.097 pessoas. O estádio é propriedade do governo do estado do Mato Grosso e é a casa do Cuiabá. 18º, Morenão. O Morenão é o maior estádio universitário da América Latina. Está localizado na zona sul de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O estádio é propriedade da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e tem capacidade para 44.200 torcedores. O estádio tem o nome em homenagem ao então governador de Mato Grosso, Pedro Pedrocian. 17º, Albertão. O Albertão, localizado em Teresina, Piauí, é o estádio que é utilizado por River e Flamengo. O estádio tem capacidade para 44.200 pessoas e é de propriedade do governo do estado. O estádio tem esse nome em homenagem a Alberto Tavares Silva, governador do Piauí entre 1971 e 1975. 16º, Engenhão. O estádio Newton Santos, também conhecido como Engenhão, foi construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Atualmente é a casa do Botafogo, que ganhou a concessão do estádio da Prefeitura do Rio de Janeiro. O estádio tem capacidade para 45.217 pessoas. 15º, Prudentão. O Prudentão, localizado em Presidente Prudente, São Paulo, é o segundo maior estádio do Brasil fora das capitais. O estádio tem capacidade para 45.954 torcedores e já passou por diversas reformas ao longo dos anos. 14º, Arena MRV. A Arena MRV, localizada no bairro Califórnia, em Belo Horizonte, foi inaugurada recentemente e custou cerca de 989 milhões. O estádio é a Casa do Galo e tem capacidade para 46 mil torcedores. A Arena MRV é um dos poucos estádios citados no vídeo que não pertence ao governo. O estádio é de propriedade do Atlético Mineiro. 13º, Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco, localizada em São Lourenço da Mata, é uma arena que foi construída para a Copa do Mundo de 2014. O estádio tem capacidade para 46.100 torcedores, mas é pouco utilizado e é considerado um dos elefantes brancos. A arena é usada para competições esportivas, eventos culturais e comerciais e é de propriedade do governo do estado de Pernambuco. 12º, Fonte Nova. A Arena Fonte Nova, em Salvador, é a Casa do Bahia. O estádio foi reconstruído no mesmo local do antigo estádio Octávio Mangabeira e tem capacidade para 48.902 torcedores. O estádio foi modernizado para receber a Copa do Mundo de 2014 e é de propriedade do governo do estado da Bahia. 11º, Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena, em Itaquera, é de propriedade do Corinthians e foi uma das arenas utilizadas na Copa do Mundo de 2014. O estádio é muito bem utilizado, diferente de alguns outros estádios brasileiros. A Casa do Corinthians foi um sonho de longa data da torcida e tem capacidade para 49.205 torcedores. 10º lugar, Beira-Rio. O Beira-Rio, em Porto Alegre, é um estádio de propriedade do Esporte Clube Internacional. Foi modernizado para a Copa do Mundo de 2014 e tem capacidade para 50.842 torcedores. É o 10º maior estádio do Brasil. 9º lugar, Parque do Sabiá. O Parque do Sabiá, localizado na zona leste de Uberlândia, é o maior estádio do interior do Brasil. Segundo o Cadastro Nacional de Estádio de Futebol, sua capacidade é de 56.450. Porém, o Corpo de Bombeiros permite a entrada de apenas 53.350 torcedores. O estádio é o 9º maior do Brasil, o 93º do mundo e o maior do interior do Brasil. Inclusive, quem não conhece, recomendo conhecer. O estádio é maravilhoso. Não só o estádio, como o Parque do Sabiá. Em 8º lugar,
Mangueirão. O Mangueirão, localizado em Belém, no Pará, é a casa dos dois principais clubes do estado, Remo e Paysandu. Os dois times fazem um dos maiores clássicos do país, o Repá. Segundo a CBF, o estádio tem capacidade para 53.645 torcedores e foi reinaugurado neste ano após passar por reformas. Sétimo lugar, Arena do Grêmio. O Grêmio deixou o seu tradicional estádio olímpico pela Arena, uma das arenas mais modernas do Brasil. O Olímpico foi abandonado há mais de 10 anos e os planos para sua demolição ainda não aconteceram. A arena foi inaugurada em 2012, em um jogo contra o Hamburgo, em homenagem ao Mundial de Clubes de 1983, conquistado pelo Grêmio. Sua capacidade é de 55.662 torcedores, sendo o sétimo maior estádio do Brasil. Sexto, Arruda. O estádio José do Rego Maciel, mais conhecido como Arruda, está localizado em Recife e pertence ao Santa Cruz. Em 1980, o estádio chegou a ter capacidade para 110 mil pessoas, tornando-se o quarto maior estádio particular do mundo na época. No entanto, após várias reformas ao longo dos anos, o Arruda atualmente tem capacidade para 60.044 torcedores. Quinto, Mineirão. O Mineirão foi inaugurado em 1965 e é o quinto maior estádio do Brasil. Atualmente é a casa do Cruzeiro e já sediou várias competições importantes, incluindo a Copa do Mundo. No Mineirão também aconteceu o famoso 7-1, um dos maiores vexames da história da seleção brasileira. O Mineirão tem capacidade para 61.927 torcedores e pertence ao governo do estado. Quarto, Arena Castelão. O Castelão foi inaugurado em 1973. É um dos maiores estádios do mundo. Sim, do mundo, pois ele está entre os 60 maiores estádios do mundo. O estádio é o quarto maior do Brasil e o maior do Nordeste. O Castelão foi reformado em 2002 e totalmente remodelado em 2012 para a Copa do Mundo. Sua capacidade atual é de 63.904 torcedores. Top 3. Em terceiro, o Morumbi. O Morumbi é o terceiro maior estádio do Brasil e também o maior estádio de São Paulo e o maior estádio particular do país. O estádio tem capacidade para 66.795 torcedores, mas há um projeto em andamento para aumentar sua capacidade para 82 mil torcedores. Caso o projeto seja aprovado, o estádio será o maior do Brasil. Segunda colocação para o Mané Garrincha. O Mané Garrincha, inaugurado em 1974, foi reformado para a Copa do Mundo de 2014 e passou a ter capacidade para 72.788 torcedores, tornando-se o segundo maior estádio do Brasil e um dos maiores da América. O estádio pertence ao governo do estado. É um grande estádio, mas também é um dos famosos elefantes brancos. E em primeiro lugar, o Maracanã. O Maracanã é o maior estádio do Brasil, é um dos templos do futebol mundial. Foi inaugurado em 1950, durante a Copa do Mundo. É um dos únicos estádios do mundo a sediar 2 finais de Copa do Mundo, em 1950 e em 2014, além das Olimpíadas de 2016. O estádio pertence ao governo do Rio e tem capacidade para 78.838 torcedores. Quais desses estádios você já visitou ou gostaria de conhecer? Deixe sua opinião nos comentários. Na sequência, vou deixar a tela final para vocês conferirem outros vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.